Olha a primeira ave que Noé soltou, o urubu. Estão eles. Entende? Primeira ave simbólica. Levou também para o profeta Isaías a comida no bico. Ninguém prega sobre esta ave, né? Noé soltou e que também levou comida para o profeta Elias. Olha aí, dois tipos de aves estão aqui, para vocês verem. A graça e a paz, Brasil, nação. Olha os céus. Salmo 121. Salmo 34, 7, 34, 10. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os teme e os livra de todo mal. Provai e vei que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Entende, meus irmãos amados? Salmo 51, 10. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna-me dar a alegria da salvação. Quando Davi pecou, houve uma quebra de alianças. Então Deus o amava e o perdoou, só que a consequência do seu pecado trouxe coisas dolorosas na tua descendência. Assim tem muitos filhos de crente, cristão nas Cracolândia, onde eu atuo com o evangelho, pastores desviados, missionários nas drogas. A consequência do pecado. Quando o esteio da casa é rompido, chega as consequências do pecado em nossas vidas. O sacerdote do lar peca, então vem a espada de Deus, o juízo. Jesus veio para julgamento, Jesus é a espada de Deus. Meus irmãos, não é como muitos pastores pregam que Jesus andou sobre as águas, ele é bonzinho, ele é justiça e juízo. Jesus veio para julgamento. Ele vai julgar esse mundo ardio e corrompido. Ele é Deus e último juiz em Filipenses capítulo 2, 5 ao 12. Né? Apocalipse 14, 13. Né? Sobre os mortos. Apocalipse 21, 11. A seguir até o 15. Então, a consequência do pecado, Paulo diz, e o salário do pecado é a morte. Quando Paulo diz, ele está falando a morte eterna, não só a morte física. Existem 3 variedades de morte, como o pastor Napoleão Falcão prega. Pastor Nakayama. A morte do corpo, a morte da alma, quando morte espiritual, quando o cristão peca e desvia, está longe da presença de Deus, e a morte eterna, o qual Jesus dará aos homens e lançará ele na segunda morte, porque Deus é o último juiz. Mas as misericórdias de Deus, Salmo 51, 10. Davi gritou a Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna-me dar a alegria da salvação. Sustém como um espírito voluntário, então anunciarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Né? Quando a igreja ela está triste, ela não consegue produzir frutos para o céu, quando ela está em pecado. Porque a santidade é a alegria e o combustível da igreja para implantar as bandeiras do evangelho nos territórios controlados pelo diabo, agora passa a ser controlado por o Espírito Santo. Onde que a igreja implantar as bandeiras do céu do evangelho em Marcos 16, 15, Isaías 61. Então Deus começa a mandar os anjos para aquele povoado. Haverá mortes, haverá ressurreição. Porque a igreja carrega a santíssima presença de Deus, o Espírito Santo. Quando a arca da aliança caiu em terra deserta, árvore seca naquela noite,
Aquelas árvores criaram flores, frutos e folhas. Então a Santíssima Presença de Deus estava ali com a Arca da Aliança, e agora é muito mais. A Santíssima Presença do Espírito Santo, derramado no Novo Testamento, no começo do Novo Testamento de Atos dos Apóstolos, a qual Jesus derramou o Espírito Santo para a igreja vencer este mundo, para a igreja ser uma testemunha poderosa para essa última geração, a qual Jesus disse: a pior geração desde que Deus criou os homens, a mais perversa e maligna. Jesus chega a dizer que a última geração seria como Sodoma e Gomorra, como a geração de Noé. A pior geração está pisando no planeta Terra desde que Deus criou o homem, pior do que a geração de Gênesis 6,6 de Sodoma e Gomorra. Esta é a última geração para a volta de Jesus, que ia gostar de religiões místicas, de adorar demônios, ia zombar de Deus. Essa é a geração que Deus está mandando o espírito do erro, a operação do erro para se perder. Essa geração vai enfrentar o Cristo do Apocalipse, as taças da ira de Deus, as bombas atômicas, Lucas 21:11. Então, a igreja será uma testemunha, porque quando Jesus falou, e quando esse evangelho chegar aos confins da terra, então virá o fim. Isso quer dizer um julgamento, isto. A igreja será uma testemunha poderosa contra os feiticeiros, contra os que defraudam o jornaleiro, contra aqueles que rejeitaram o Filho de Deus, um dos maiores pecados da eternidade, né? Que Deus os abençoe neste dia.